cansei de estudar sozinho, eu quero aprender um pouquinho. Fabiano, vem me dar aula. E eu tô chegando, você pediu e eu cheguei, não tem problema. Eu sou Fabiano Rabelo, professor de matemática mais musical que tem nessa internet. Você tá chegando para mais uma aula de matemática daquele jeito sensacional. Simples, leve, descomplicada, sem correr, mas também sem andar devagar demais também, porque ninguém aguenta, né? Vamos lá, vamos que vamos. Aula de hoje sobre, olha, curte aqui, ó. Aula de hoje sobre permutação circular. E aí você vai falar assim, poxa, esse negócio de permutação circular cai mesmo em prova, cai mesmo no Enem? Então, aí é que tá. Nos últimos tempos aí a gente vem observando que a banca, principalmente do Enem, tem experimentado muitas coisas novas, tem experimentado outros campos que nunca foram explorados na prova. Lógico, a prova, né, já tem muitos anos que a prova está sendo aplicada e chega uma hora que eles precisam de novidade. E essa novidade pode vir sim em forma de coisas que ainda não foram abordadas. Então, a gente não teve de fato uma questão de permutação circular no Enem, mas vale a pena estudar. Sabe por quê? Você vai ver que é mole. Vamos saber disso aqui, ó. Se aparecer, você já sabe como é que você vai mexer, beleza? Vamos que vamos então, que você vai ver que é só sucesso, ok? Vamos lá então, ó. Como é que a gente vai trabalhar com a permutação circular? Aliás, o que raios é uma permutação circular? É um tipo de permutação composta por N elementos distintos, diferentes, né, em ordem cíclica, formando uma circunferência. Meu jovem, olha o que eu estou querendo dizer aqui, tá? A gente estudou permutação na última aula, né? Você estudou permutação aqui já comigo. Você sabe muito bem que permutar significa simplesmente trocar os elementos de lugar, né? Seja numa palavra, seja numa fila de pessoas. Você troca os elementos de lugar. Você não tira ninguém e nem acrescenta ninguém. Você só muda eles de posição. Agora tu já parou para pensar o seguinte? Pensa junto comigo aqui. Vamos fazer de conta que esse povo está sentado numa mesa, tá? Está sentado numa mesa. E você tem lá 4 pessoas. A pessoa de número 1, a pessoa de número 2, a 3 e a 4, tá? Tá bom? Lembrei de uma outra música que eu podia ter começado a aula com ela, tá? Uma que chama 4 cadeiras. Mas tudo bem. Vamos lá então. Vamos trocar esse povo de lugar? Bom, a gente tem essas 4 posições aqui ao redor da mesa, mas vamos pensar aqui que a nossa primeira permutação será essa aqui, ó. Então, aí é que tá, né? Aí você olha e você fala assim, poxa, Fabiano, eles trocaram de lugar. Pô, você falar que eles trocaram de lugar até bondade. Bondade sua, tá? Que bom que você acha que eles trocaram de lugar. Mas você concorda que continua... o 1 tá entre o 2 e o 4, o 2 está entre o 1 e o 3, meio que continua a mesma coisa quando você dá uma olhada nesse desenho que eu fiz aqui, tá? Então você vai perceber o seguinte, quando a gente está mexendo com permutação circular, a coisa não muda tanto quando você simplesmente gira essas pessoas ao redor de uma mesa, por exemplo, tá? Tô falando de uma mesa, mas elas podem ser crianças brincando de roda. Tem, sei lá, tem algumas maneiras da gente pensar nessa permutação, tá bom? Então, vamos mais uma vez então. Simplesmente trocar essas pessoas de lugar sem alterar essa ordem entre elas não gera uma nova permutação. Então é isso que a gente vai evitar na nossa formulazinha de permutação circular. Dá uma olhada nela aqui com calma, ó. A fórmula de permutação circular, por isso que tem um PC aqui, né, de n elementos, é dada por n fatorial sobre n. Poxa, eu não gosto de usar isso aqui não, tá? Eu vou te explicar por quê. Porque n fatorial dividido por n, né? O que é o fatorial de um número? Você teve aula de fatorial aqui comigo também, tá? Eu dei uma aula só de fatorial, tá bom? E aí, o que é o fatorial de um número? É esse número vezes todo mundo que vem antes dele até chegar a 1. Vezes todos os seus antecessores. Então, se o número é 8, por exemplo, fatorial, quem vai ser o fatorial do 8? 8 vezes 7 vezes 6 e assim por diante até chegar no 1. Tá? Se o número é n fatorial,
Então vai ser ele mesmo, vezes o cara que vem antes dele, né? N-1, e etc, etc, etc. Eu vou parar aqui, porque o que eu queria já aconteceu. Olha só, eu posso fazer esse cancelamento aqui. Quem é que sobra? Sobra isso aqui, ó. Tá? Então, a fórmula de combinação, perdão, de permutação cíclica, no caso, né, ou a permutação circular de n elementos, é dada por n-1 fatorial. O que isso quer dizer, meu jovem? Vamos supor que sejam 8 pessoas ao redor da mesa. Você quer calcular as permutações? Não faz 8 fatorial, igual lá na permutação simples. Você vai fazer 8 menos 1, que no caso é 7 fatorial. Viu como é fácil? Viu como é tranquilo? Você não vai perder uma questão dessa se ela cair no Enem, né? Você não vai perder uma bobagem dessa. Porque veja bem, tá? A matriz de habilidades do Enem, ela vai falar de análise combinatória e métodos de agrupamento. Permutação circular é um método de agrupamento. Então a gente não vai ignorar a permutação circular aqui no nosso curso não, tá? Fabiano, se não cair não tem problema, mas se cair, a gente está pronto para ela. Basta, em vez de fazer n fatorial, você vai fazer n-1 fatorial. Só isso. Viu que beleza? Eu vou ficar o tempo todo lembrando a diferença da permutação simples para a permutação circular, tá? Você também estudou permutação com repetição. Se você não viu o vídeo, vale a pena dar uma olhadinha aqui na permutação com repetição, tá bom? Bom, vamos lá. Então, eu estou com um exemplo aqui que a gente vai dar uma olhada, que é uma família é composta por 6 pessoas. O pai, a mãe e 4 filhos. Num restaurante, essa família vai ocupar uma mesa redonda. Em quantas disposições diferentes essas pessoas podem se sentar em torno da mesa? O pai, a mãe e 4 filhos. Vou fazer um desenho aqui, tá? Eu adoro desenhar. Desenho bem pra caramba. Pai, mãe, filho 1, filho 2, filho 3 e filho 4. Tá aqui, tá? Eu coloquei nessa disposição aqui. Mas tem que ser desse jeito? Não, pode ser de qualquer forma, tá? Do jeito que você achar melhor, tá bom? E a gente vai permutar todas as formas possíveis. O que não vale? Olha pra cá, o que não vale? Não vale você achar que essa disposição aqui, ó, é a mesma coisa. Não vale, aliás, é uma coisa diferente, na verdade, né? Não vale você achar que isso é coisa diferente, porque é a mesma coisa, tá certo? O desenho tá feio, mas não tem problema não, tá? É a mesma coisa, é rigorosamente a mesma coisa, então tenha cuidado, tá? Se fosse uma permutação simples, essas pessoas estivessem numa fila, eu ia pensar, 6 pessoas numa fila, a permutação de 6 elementos. 6 fatorial, que dá 720, acabou a questão. Mas como é permutação circular, a gente vai calcular, olha só, a gente vai calcular permutação circular de 6 elementos. A gente não vai fazer 6, a gente vai fazer 6 menos 1 fatorial. Fabiano, posso colocar direto 5? Lógico que pode, pelo amor de Deus, tá? 6 menos 1 dá 5. 5 fatorial. E 5 fatorial, a gente viu lá nas últimas aulas que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olha que bacana. E isso aqui é igual a 120. Olha que maravilha. Tá, a questão é boba, a questão é simples, a questão é fácil, tá? Então, permutação circular não tem nada de difícil. Por isso que a gente não vai errar se aparecer uma questão dessa lá na nossa prova. Combinado? Belezinha? Tranquilo? Então, a gente já vai passar aqui para o nosso próximo exemplo, tá bom? Eu tenho um novo exemplo aqui de que parece é irmão dele, na verdade. Parece que só, mas não é igual não, tá? Olha só. Uma família é composta por 6 pessoas. O pai, a mãe e 4 filhos. Num restaurante, essa família vai ocupar uma mesa redonda. Em quantas disposições diferentes essas pessoas podem se sentar em torno da mesa, de modo que o pai e a mãe fiquem juntos? Olha só que bacana, a gente quer eles juntinhos. Eu achei que era não fiquem juntos, tá? Mas se não tiver como ficar junto, a gente também dá um jeito, tá? Mas vamos pensar assim, ó, eles têm que ficar juntos. Olha que romântico, pai e mãe juntos. Vamos lembrar lá da aula de permutação simples. Quando a gente quer que 2 elementos não se separem, o que a gente faz? Olha que romântico, a gente pensa neles como sendo um só.
love songs, né? Que bacana. Então, olha só como é que a gente vai sair dessa aqui. Simples. Já que eu quero os dois elementos juntos, igual lá na permutação simples, em vez de pensar em 6 elementos, eu tô colocando 2 abraçados. Esses 2 abraçados vão virar um só. Então agora são 5. Olha que bacana, não são mais 6, são 5 elementos. Então estou falando de uma permutação circular, deixa eu colocar aqui, uma permutação circular não de 6, mas de 5 elementos. E 5 por quê? 5 porque 2 deles o pai e a mãe serão contados como um só. Ó que legal. Beleza? Tá bom? Então a gente vai pensar dessa forma. Só que tem um problema. Olha pra mim aqui, Juvenil. O que acontece? Se eu pensar assim, ó, tá, vai ficar o pai e a mãe juntos. Eles vão mudar de lugar ao redor dessa mesa. Pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe. Mas veja bem. E se eu trocar o pai e a mãe de lugar? Eita, já mudou tudo. Então eu tenho que pensar em tudo que eu fiz 2 vezes. Porque eu vou calcular uma quantidade de permutações para o pai e a mãe, mas eu posso ter também mãe e pai. Ou seja, essa aqui é a primeira opção. E a segunda é, lembrando que podemos ter pai e mãe ou mãe e pai, tá? Então, segunda observação aqui. Ou seja, o total é 2 vezes isso. Então, bora lá. 2 vezes combinação circular de 5 elementos. De 5 elementos, como é que faz? 5 menos 1 fatorial. 5 menos 1 fatorial, bom, isso aqui vai ser igual então a 2 vezes. 5 menos 1 dá 4, 4 fatorial. O fatorial do 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui dá 24. E 2 vezes 24 é igual a 48 maneiras de se colocar aí essa família ao redor da mesa. Lembrando que pai e mãe não vão se separar, vão ficar juntinhos ali eternamente, como tem que ser. Belezinha? Ficou legal? Ficou bacana? Ficou dúvida? Coloca no comentário, tá? Só colocar no comentário aí que a gente volta para esclarecer as suas dúvidas, tudo bem? Bom, então vamos que vamos. Vamos passar para o nosso próximo exemplo aí, onde eu agora quero mostrar uma situação assim, ó. 2 meninos e 3 meninas formarão uma roda, dando-se as mãos. Foi aquilo que eu falei, tá? Então a gente pode ter brincadeira de roda, gente sentada ao redor de uma mesa circular, sei lá. Bom, depois você pensa em outra situação aí, onde a gente tem elementos dispostos em uma circunferência. Eu posso também ter pontos sobre uma circunferência, tá? Eu posso ter uma questão de geometria. Os pontos, 5 pontos sobre uma circunferência, pontos A, B, C, D e E, né? E aí, como é que faz para trocar eles de lugar? Tá bom? De quantas maneiras a gente pode colocá-los, ok? Mas uma mesa é legal porque tem um lugar para sentar, então é bacana também isso, ok? Vamos lá então. 2 meninos e 3 meninas formarão uma roda dando-se as mãos. De quantos modos diferentes poderão formar a roda de modo que os 2 meninos não fiquem juntos, tá? Então, vou até grifar isso aqui, ó. Os meninos não podem ficar juntos. Que legal. Lá no exemplo da família, eu queria o pai e a mãe juntos o tempo todo, né? Sempre juntos, eu pensei neles como sendo um só. Eu agora quero o seguinte, os 2 meninos não podem ficar juntos. Tem que ter sempre uma menina entre eles, tá? Então o que a gente vai fazer? Calcular diretamente a maneira que esses 2 meninos vão ficar sempre separados é algo que vai ser tão trabalhoso que é muito mais fácil a gente pensar por um raciocínio de exclusão. Então eu vou lá e calculo o total de maneiras menos aquelas maneiras que os meninos vão estar sempre juntos. Ó que bacana, tá? Então, vou pegar o total primeiro.
Tá, vamos organizar essas crianças na roda aí. São 2 meninos e 3 meninas. 5, né? Então, vamos lá. De cara, eu já sei que vai ser uma permutação circular de 5 elementos. Tá? Menos. Agora, vamos pensar junto comigo aqui, ó. Menos quem? Aquela permutação. Vamos pensar no exemplo anterior, onde os meninos estão sempre juntos. Vamos pensar no pai e a mãe? Como é que foi? O pai e a mãe sempre juntos. Aí o que eu fiz? Eu pensei neles como sendo um só. Vou fazer a mesma coisa com os meninos aqui. Eu vou pensar neles como sendo um só. Desculpa. Vamos lá. Só que tem uma coisa. Menino 1 e menino 2. Se trocar de lugar esses meninos, vai gerar um novo agrupamento? Vai mudar a posição? Vai ser um agrupamento diferente? Sim, vai, porque são meninos diferentes. Então o que a gente vai fazer aqui? Olha só. Então por isso que a gente vai ter menos 2 vezes uma permutação circular. Errei aqui. Deixa eu só arrumar. Uma permutação circular. Circular de quê? Bora lá. Quantos elementos são agora? Aqueles 5 eu vou ter 2 sempre juntos. Então caiu para 4. Tá bom? Como é que a gente calcula isso? Permutação circular de 5 é 5 menos 1 fatorial. Permutação, aliás, menos 2 vezes. Permutação de 4, circular de 4 elementos, é 4 menos 1 fatorial. Olha aí que bacana. Isso será igual, então, a 5 menos 1 dá 4 fatorial. Menos 2 vezes, 4 menos 1 dá 3 fatorial. Ok? O fatorial do 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. O fatorial do 3, então, menos 2 vezes. O fatorial do 3 é 6. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. 2 vezes 6 dá 12, então eu terei 24 menos 12. E 24 menos 12 é igual a 12. Portanto, opção B. Então pegou a ideia? Beleza? Tá tranquilo? Então a gente já entendeu que permutação circular basta, em vez de você tem lá 10 elementos. Não faz com 10, faz com 9. Simples assim, tá? Eu falei que ia ficar batendo nessa tecla para você pegar a ideia. Então vou dar uma de vidente aqui. Vai que esse ano os caras resolvam colocar lá uma permutação circular na prova. Aí a gente vai ter que estar pronto para ela, beleza? Vamos que vamos então. Já vamos para a nossa revisão. E na nossa revisãozinha a gente vai lembrar o seguinte. Permutação circular, vamos lá? Permutação circular vale para N elementos distintos em ordem cíclica, formando uma circunferência. A fórmula é essa aqui, ó. Tá bom? N menos 1 fatorial. Ou seja, você tem 10, você faz com 9. Você tem 8, você faz com 7. Tá bom? Verifique se os termos realmente... Essa é a minha dica aí, para você ficar ninjazão mesmo, tá? Verifique se os termos estão realmente dispostos em círculo. Tá? Vê esses casos onde as pessoas têm que ficar juntas, onde as pessoas não podem ficar juntas, né? Então, quando tem que ficar junto, eu vou lá e penso como um só. Quando não pode ficar junto, eu faço a mesma coisa do que eu faço quando tem que ficar junta. Só que aí eu pego o total e tiro essas possibilidades que elas não me interessam, tá bom? Então, essa é a ideia de permutação circular. Galerinha, é o seguinte, o Instagram do Fabiano tá aqui, segue o Fabiano lá no meu perfil lá de professor, acessa lá o site construindovencedores.com.br. Este aqui é o Construindo Vencedores. Aqui você aprende e aprende de verdade, meu irmão. Fica com Deus, espero que você tenha gostado, deixa seu likezinho e até a próxima. Só o ouro, valeu!